Paciente chega ao consultório, relata apenas uma queixa: tontura. Parece simples, mas um idoso com tontura pode cair, fraturar o quadril e nunca mais recuperar a sua independência. Uma pessoa dirigindo pode transformar alguns segundos de vertigem em um acidente grave. E é justamente aqui que muitos acupunturistas começam o tratamento pelo lugar errado. Nesse vídeo você vai aprender a estratégia utilizada pelo Centro de Treinamento de Acupuntura em Beijing. Você vai aprender a combinação de pontos utilizada por eles. Além disso, 3 conceitos que podem mudar completamente a forma como você enxerga a acupuntura e a medicina chinesa. O Centro de Treinamento de Beijing é uma das maiores referências de acupuntura em todo o mundo. E eles têm 5 pontos padrões para qualquer paciente que apresente tontura. São eles: VB20, VG20, E8, Taiyan e VB39. A pergunta que fica é: por que esses 5 pontos? O Jubin Holun diz para nós que a tontura, ou Xuanyun, vai ocorrer toda vez que a nutrição que deve chegar aos olhos e ao cérebro diminui, se tornam insuficientes. Traduzindo, o que isso significa? Que qualquer situação onde possa haver diminuição das substâncias que nutrem cérebro e olhos, ou um bloqueio que impeça a chegada da nutrição em cérebro e olhos, ou uma alteração no fluxo que comprometa uma nutrição homogênea em cérebro e olhos, pode levar ao quadro de tontura. Agora fica bem fácil de saber por que aqueles 5 pontos são tão importantes. Veja, o VB20 é um excelente ponto para tratar desordens da cabeça, da face e dos órgãos do sentido. Sendo assim, obviamente será eficiente no tratamento de tontura. Temos o VG20, que está ligado ao canal do vaso governador e que tem uma comunicação direta com o cérebro. Ainda temos o E8, que trata disfunções tanto da cabeça quanto dos olhos, assim como o ponto Taiyan. E além desses temos o VB39, ponto de influência da medula. Lembramos muito bem que o cérebro é um mar de medula. E além disso, os clássicos também afirmam para nós que é responsabilidade do cérebro nutrir os órgãos dos sentidos, e isso inclui os olhos. Ótimo, agora a gente já tem uma compreensão do porquê o Centro de Treinamento de Beijing escolheu esses 5 pontos. Já escreve aqui nos comentários qual desses 5 pontos você está mais acostumado a utilizar para tontura. E eu até já sei o que você está se questionando. Ué, mas o tratamento não tem que ser individualizado? Sim, você pode individualizar o tratamento. E já para te auxiliar nesse processo, existem 5 síndromes mais comuns de serem mencionadas pelas principais instituições de medicina chinesa na China e também pelos textos chancelados pela Federação Mundial de Medicina Chinesa. E são elas: o quadro de hiperatividade do yang e do fígado, o quadro de mucosidade turva, o quadro de estagnação do qi e do sangue, compondo os quadros de excesso que podem levar à tontura. Já nos quadros de deficiência, nós temos 2 padrões: deficiência de qi e sangue e deficiência de essência do rim. E é justamente aqui que eu quero lhe apresentar o primeiro conceito que pode mudar a forma como você enxerga a medicina chinesa e a acupuntura. Vamos lá. Meta-análises atuais vêm demonstrando que tratamentos individualizados, ou seja, aqueles pensando nas síndromes da medicina chinesa, nos padrões da medicina chinesa, não apresentam resultado superior quando comparado àqueles que utilizam pontos pensando na queixa principal, pensando no principal sintoma do paciente. Ou seja, você pode até adaptar, mas não perca o foco, ou vai acabar perdendo o resultado. Agora vamos ao segundo conceito que pode mudar a sua forma de enxergar a medicina chinesa, especificamente a acupuntura. Quando nós observamos os textos clássicos clínicos da acupuntura, como o Zhenzhou Zai Jing, o Zhenzhou Zhishen Jing, o Zhenzhou Dachan, entre outros textos clássicos, ou quando nós observamos produções modernas, como manuais clínicos produzidos pelas principais instituições de medicina chinesa na China,
nós conseguimos reparar em uma coisa muito interessante. Existem 154 pontos que aparecem em 40 combinações que são destinados ao tratamento exclusivamente de tontura. Agora, o que é mais interessante é que quando nós observamos de perto, percebemos que 1/3 desses pontos são repetições de 5 pontos. Olha que legal. São eles o VB20, o VG20, o VG23, temos o TA17 e, por fim, o IG4. Ou seja, 1 a cada 3 pontos que aparecem nessas combinações são repetições entre esses 5. Além disso, 70% dos pontos que aparecem estão alocados em apenas 4 canais. Olha que legal. Vesícula biliar, vaso governador, temos aqui em seguida a bexiga e, por fim, o triplo aquecedor. E mais uma vez, a pergunta que fica é: por quê? Vamos observar isso de perto? Começando pelo VB20, sabemos muito bem que ele é um ponto que trata disfunções da cabeça, da face e dos órgãos do sentido. Não é à toa que é o ponto mais utilizado em toda a história na hora de tratar tontura. Logo depois dele vem o VG20, que a gente já justificou aqui. O fato do vaso governador passar pelo cérebro em seu trajeto interno dá a ele esse grande poder e faz com que ele se destaque para esse tipo de disfunção. Isso também acaba justificando por tabela a posição do VG23 nessa lista. Depois vem o TA17, que é um excelente ponto na hora de tratar disfunções auditivas. Ué, então o que ele está fazendo isso? Isso ocorre porque na era moderna nós sabemos muito bem que desordens de equilíbrio, tontura, vertigem podem ter origem em desordens auditivas. Não é à toa que o TA17 mal apareceu na era clássica para essa finalidade, mas ganhou muito corpo na era moderna. Por fim, nós temos o IG4, ponto de comando da face, onde está localizado os olhos. E aí ele acaba se destacando. Perfeito? Agora, outra coisa que nós podemos observar são os canais que mais se destacaram. A começar pela vesícula biliar, passa pela cabeça e pelos olhos. Depois nós temos o canal do vaso governador, passa pela cabeça e muito próximo dos olhos. Depois nós temos o canal da bexiga, passa pela cabeça e também passa pelos olhos. E por fim, o canal do triplo aquecedor, que também passa pela cabeça e pelos olhos. Assim fica mais do que claro, do que óbvio, do porquê eles foram os maiores destaques em toda a era clássica e moderna. Teoria isso é muito bacana, é muito legal, mas nós não vivemos de teoria, vivemos de resultados. Então a pergunta que a gente precisa se fazer é: existe alguma evidência que a acupuntura é eficiente na hora de tratar o sintoma de tontura ou de vertigem, enfim? Bom, existem. Aliás, existem várias. A grande questão é, talvez não seja da forma como você está imaginando. Então eu já quero te preparar para o terceiro conceito que pode mudar a sua visão sobre a medicina chinesa e a acupuntura. A maior parte desses estudos, para a maior parte das condições, demonstram que a acupuntura é excelente para diminuir a frequência dessa tontura e diminuir a intensidade dessa tontura. Não necessariamente agir sobre a causa da tontura. Entende? Não desanime. Porque o fato de não tratar a causa não significa que você não está auxiliando alguém, que você não está melhorando a qualidade de vida de alguém. Pare e pensa comigo. Um idoso com doença de Meniere, ele tem tontura recorrente e intensa. Aí ele passa por algumas sessões de acupuntura que conseguem diminuir a frequência e a intensidade dessa tontura. E assim, prevenindo, diminuindo, mitigando os riscos de queda. E assim, prevenindo lesões, riscos de fratura e etc. Vai dizer que você não está ajudando. Vai dizer que você não está promovendo a qualidade de vida para esse senhor, para essa senhora. É claro que está. Existem algumas doenças onde a acupuntura pode ser ainda mais eficiente, como no caso das enxaquecas vestibulares ou quando a causa da tontura está em alguma desordem na cervical. Aí a acupuntura pode ser ainda mais eficiente, beleza? Agora, tendo isso em vista, a gente tem que saber como que a gente vai fazer essa intervenção. O mais recomendado é que você faça pelo menos 8 sessões, 2 vezes na semana, para conseguir verificar a eficiência da acupuntura para aquele paciente. Ou seja, a gente espera que em 8 sessões já tenha dado tempo para a gente conseguir reavaliar e perceber o quanto aquilo que a gente fez está
auxiliando. Então, durante esse período, não altere o teu protocolo, não altere a tua prescrição de pontos. Tá se sentindo mais confiante para poder atender esse tipo de paciente? Se sim, deixa o seu like aqui. Agora, se essa confiança não apareceu, escreve aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Eu vou tentar te ajudar. E lembre-se, eu não vou descansar até você dominar a medicina chinesa.